Olá, vamos dar continuidade ao estudo dos Salmos aqui no Teodidatas. E agora aqui, do Salmo 1 até o Salmo 15, a playlist já está completa. Vamos avançar, começando aqui pelo Salmo 16 e depois na sequência. A minha ideia a partir de agora é postar um estudo nos Salmos, uma meditação sobre os Salmos por semana, sempre preferencialmente às segundas-feiras. Então nós vamos ter aí conteúdo para mais 135 semanas, se o Senhor assim permitir. Mas obviamente eu não vou deixar o restante do conteúdo aqui do Teodidatas de lado, né? Existe um conteúdo bastante diversificado por aqui. Esta semana mesmo, na quarta-feira, eu vou postar um vídeo de introdução à apologética, também servindo como uma divulgação do webinário sobre apologética que vai acontecer aqui no Teodidatas no dia 18 de julho de 2020. Mas me acompanhem agora, por favor, no estudo do Salmo 16. E o título para esse estudo, para essa meditação que eu dei, foi uma pergunta, na verdade: a quem Deus guarda? E nós vamos tentar responder a esta pergunta, a quem Deus guarda, estudando o Salmo 16. Neste momento, se você quiser pausar o vídeo e pegar a sua Bíblia para me acompanhar na leitura, você pode fazer isso. Ou também você pode simplesmente acompanhar a leitura abrindo o box de descrição aqui do vídeo, o texto vai estar ali. Me acompanhe, por favor, na leitura do Salmo 16. Guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. A minha alma disse ao Senhor: Tu és o meu Senhor, a minha bondade não chega à tua presença. Mas aos santos que estão na terra e aos ilustres em quem está todo o meu prazer. As dores se multiplicarão aqueles que fazem oferendas a outros deuses. Eu não oferecerei as suas libações de sangue, nem tomarei os seus nomes dos meus lábios. O Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice. Tu sustenta a minha sorte. As linhas caem-me em lugares deliciosos. Sim, coube-me uma formosa herança. Louvarei ao Senhor que me aconselhou. Até os meus rins me ensinam de noite. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Por isso que ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Portanto está alegre o meu coração e se regozija a minha glória. Também a minha carne repousará segura. Pois não deixarás a minha alma na sepultura, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Far-me-ás ver a vereda da vida, e na tua presença a fartura de alegrias. À tua mão direita há delícias perpetuamente. Então, como eu mencionei, o título desse estudo, dessa meditação sobre o Salmo 16 é uma pergunta: a quem Deus guarda? E a primeira resposta a esta pergunta é Cristo. Deus guarda a Cristo. Veja que a estrutura deste estudo aqui, ela é muito parecida com a estrutura do Salmo 15. Só que ali no Salmo 15 nós tínhamos a resposta a uma outra pergunta: quem subirá no santuário do Senhor? E aqui a pergunta é: a quem Deus guarda? E aquele que Deus guarda é Cristo. Por que é que eu estou respondendo assim? Na verdade, porque este aqui é um dos mais significativos salmos messiânicos que nós encontramos em todo o livro de Salmos, que nós encontramos no Antigo Testamento. É uma das passagens messiânicas, uma das passagens proféticas a respeito de Cristo mais significativas. É, assim como o Salmo 2 e tantos outros, um dos salmos messiânicos, mas como eu mencionei, um dos mais significativos. Por quê? Porque Pedro cita os versos 8 a 11 desse salmo, do Salmo 16, em Atos 2, 25 a 28. Naquele famoso discurso, no discurso que inaugura a igreja cristã após a descida do Espírito Santo no Pentecoste, naquele discurso em que Pedro apresenta Cristo, apresenta o Evangelho para os judeus após a descida do Espírito Santo. Então, Salmo 16, 8, 11 é citado por Pedro em Atos 2, 25 a 28. E aí, nos versos seguintes, do verso 29 até o verso 35 de Atos 2, nós encontramos a explicação de Pedro. Pedro argumenta, e inclusive de forma racional, é muito interessante, que essa passagem deve se aplicar a Cristo e não a Davi.
Qual é o argumento racional de Pedro aqui? Ele diz assim: meus irmãos judeus, meus irmãos israelitas, me permitam dizer a respeito do patriarca Davi que ele morreu e os seus ossos estão conosco até hoje. A sepultura de Davi devia ser conhecida dos judeus naquele tempo. Então, Davi não poderia estar escrevendo a respeito de si mesmo, mas ele estava escrevendo, por ser profeta, a respeito do Cristo, do descendente de Davi, do Messias. E Jesus ressuscitou. E porque ele ressuscitou e foi exaltado aos céus, ele derramou isso que vocês estão vendo e ouvindo. Então, o Salmo 16, como Pedro nos explica, ele precisa ser considerado primeiramente como aplicável a Cristo. E aplicável a nós, somente na medida em que nós também estamos em Cristo. Então, após entendermos que quem Deus guarda é Deus, nós podemos entender também que Deus também guarda a você e a mim quando nós estamos em Cristo. O verso 2 deixa bem claro que precisamos de Jesus, porque a nossa bondade não chega a Deus, a nossa bondade no máximo chega aos homens que estão sobre a terra, né? Em quem nós nos alegramos porque eles também buscam fazer a vontade de Deus, aos santos que estão sobre a terra. Mas então o verso 2, já nessa aplicação a nós, deixa bem claro que para que a nossa bondade chegue a Deus, nós precisamos de Cristo. Ou seja, fazendo essa aplicação a nós, o verso 2 do Salmo 16 nos mostra que nós precisamos da justificação que está em Cristo Jesus. E em Cristo, como eu mencionei antes, nós podemos nos alegrar com quem pratica a bondade. Isso é o que está no verso 3. Nós podemos nos alegrar de uma forma inclusive mais ampla com a presença de Deus, com a vida de Deus, e isso então nos remete também ao Salmo 15, o salmo do nosso estudo imediatamente anterior. Agora, nós precisamos entender também que Deus não guarda ao perverso. E por isso nós não devemos nos misturar com os perversos nas suas obras. É isso que nós vemos ali no verso 4. O verso 4 fala especificamente de obras de idolatria, mas nós podemos pensar em todo tipo de idolatria que existe no mundo hoje para fazer a aplicação. A idolatria ao dinheiro, a idolatria ao conhecimento, o falso conhecimento, que não procede de Deus, mas é do mundo. Então, temos uma aplicação muito variada para o verso 4. E aí, então, eu não aprofundei muito os versos 8 a 11, fiz apenas essa referência ao discurso de Pedro, para nós entendermos que se trata de Cristo, da ressurreição de Cristo, Deus guardando Cristo da morte e em Cristo também nós. Então há uma alusão muito especial à ressurreição de Cristo e à ressurreição que está em Cristo, por isso eu não vou tratar dessa parte final do Salmo de forma específica. Comecei pelo fim, agora voltamos para o começo. Vimos que Deus nos guarda na medida em que estamos em Cristo, nos guarda da morte, inclusive, porque vamos estar na presença de Deus, podemos nos alegrar em vida na presença de Deus e com os santos que estão na presença de Deus, e vimos que Deus não guarda o perverso, por isso nós não devemos nos misturar com ele. Mas aí então, para encerrar, nós podemos refletir, a partir dessa perspectiva ou dessa consideração da própria esperança da ressurreição, que Deus guarda aqueles que desfrutarão da sua herança em Cristo. Primeiro, que a nossa herança é o próprio Deus, é isso que nos diz o verso 5. Depois, essa herança é aprazível, fazendo uma analogia com uma propriedade que tem as linhas, as divisas aprazíveis, um campo que você contempla e lhe transmite paz. Davi está fazendo essa analogia com a herança do próprio Deus, ou com a herança que é o próprio Deus. Então, nesse sentido, nós podemos entender que contemplarmos a vida futura, a nossa união com Deus, e experimentarmos a vida eterna aqui na nossa comunhão atual com Cristo, com o Pai, por meio do Espírito Santo, é algo aprazível. Há uma alusão a isso no verso 6, tanto na expectativa futura, tanto na expectativa do futuro,
quanto na experiência presente, e quando nós vivemos em obediência a Deus e manifestamos o reino de Deus na terra, então nós temos esse tipo de prazer, esse tipo de satisfação. Para encerrar essa afirmação, já que o Salmo 16 tem esse caráter messiânico e falou da preservação de Cristo da morte, do seu ressurgimento dos mortos, e isso também se aplica a nós na medida em que estamos em Cristo nós não experimentaremos a morte. Em Cristo nós temos a vida eterna. Bom, por esse estudo é isso. Na semana que vem, o Salmo 17, e assim vamos indo, com a graça de Deus, se o Senhor assim nos permitir, além de todo o conteúdo diversificado que você encontra aqui no Teodidatas. Como eu mencionei, na quarta-feira desta semana mesmo, um vídeo de introdução à apologética cristã, servindo como preparação para o webinário sobre apologética que nós vamos ter aqui no Teodidatas no dia 18 de julho de 2020. Não se esqueça, por favor, de deixar o seu like no vídeo, de se inscrever no canal caso você não seja inscrito e de compartilhar esse vídeo com os seus amigos, com os seus irmãos em Cristo. Um forte abraço, que Deus abençoe e até a próxima.